Então vamos lá? Uma pergunta que eu recebo praticamente todos os dias aqui é se é melhor amortizar o seu financiamento imobiliário ou se é melhor você simplesmente, ir pagando ele no fluxo e deixar o dinheiro investido. Essa pergunta tem uma resposta perfeitamente técnica e simples de entender e tem uma resposta que vai ser um pouco mais emocional e aquele grande depende, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema aqui que eu sei que afeta tantos brasileiros aí. Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, deixe o seu like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. A primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, é que diferente das planilhas, existe uma vida real. Lá antigamente, quando eu comecei o canal, isso lá em 2019, eu falava do ponto de vista estritamente financeiro. Então eu ia ali fazer as contas sobre financiamento e tal. Quando eu fui analisando a vida dos meus alunos ali ao longo dos anos, falando, olha, esse caso é diferente daquele outro caso, eu comecei a entender que nem tudo na vida se resume simplesmente à matemática, Tem que entender o fluxo de cada um e etc. Por isso que hoje eu digo que o financiamento imobiliário, ele é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida. Isso depois de ter acompanhado a valorização dos imóveis no Brasil e perceber que se a pessoa não tivesse feito um financiamento de maneira quase que unânime, ela não teria um imóvel. O preço dos imóveis no Brasil, nas grandes capitais, que é onde está o adensamento urbano de fato, ele não para de subir. A especulação imobiliária não tem nada a ver com o IGPM em si, com a inflação do aluguel, ou com o IPCA, ou com qualquer tipo de indicador. Ele tem muito mais a ver com, olha, eu preciso morar em determinada região e as regiões onde eu preciso morar é exatamente a mesma região que todas as outras pessoas na minha cidade precisam morar, porque o nosso emprego tá a 20 minutos daqui, ou 10 minutos daqui, ou 15 minutos daqui, e aí esses lugares triplicaram de preço, enquanto outros lugares, nem saíram do lugar quando você vai olhar para a cidade interior. Mas aí tudo bem. O que adianta, saber o valor médio do imóvel em Pirenópolis se eu moro em Goiânia e se não tem mais emprego em Pirenópolis, ou em Quirinópolis, que é ainda a cidade de interior aqui do lado. A mesma coisa vai valer para Limeira, ali próximo de São Paulo, Se seu emprego não tá ali, tá em São Paulo de fato, vai fazer mais sentido para você dar uma analisada na região onde você vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, assiste esse vídeo aqui sobre como comprar o seu primeiro imóvel, porque no geral o financiamento vai valer bastante a pena. Agora eu vou pegar o bloco aqui para ajudar você a entender quando que vale a pena antecipar suas parcelas, e quando não vale. E depois de dar a opinião matemática, eu vou dar a minha opinião pessoal, que são coisas completamente diferentes, Primeiro eu vou fazer o meu trabalho e depois eu dou minha opinião. Se o mundo tivesse mais pessoas fazendo isso, acho que seria um lugar melhor, Primeiro o trabalho, depois a opinião. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, a taxa de juros do Brasil hoje, ela é de 15% ao ano. Isso significa que se você for um babuíno, uma pessoa sem nenhuma capacidade de investimento, você consegue chegar nessa taxa aqui. Outro ponto importante essa não é a taxa líquida, essa é a taxa de juros padrão. A taxa real disso vai ter que ter a subtração de 22,5% de imposto a 15%, a depender do prazo. Do resultado financeiro, Lembrando que isso aqui não é 15% em cima do montante, que algumas pessoas fazem essa conta. Não é assim, por exemplo, você tinha 100 mil reais, você ganhou 15 mil de juros, você vai colocar 22,5, por exemplo, a tabela regressiva do IR, de 22,5 ela vai cair, depois de quando vai passando o prazo, em 2 anos vai ter reduzido para 15%, ela vai caindo ponto a ponto. É horrível, mas o Brasil ele é cheio dessas gambiarras que são péssimas. Uma forma de fugir disso é o ETF Alpo 11 ou o LFTB, o ETF que já existia quando eu criei o Alpo 11, mas o Alpo 11 acaba sendo melhor porque ele tem uma menor volatilidade, e ambos aqui vão ter 15% de IR, tá? Mas esse aqui vai ser melhor porque tem menor drawdown e menos IR. Menos IR não. Opa! Menos volatilidade. O IR é igual. Então, os dois aqui é a mesma coisa que investir no Tesouro Selic, Igual Tesouro Selic, com algumas diferenças, porque você tem 10% ali, 9% de NTNB principal. O que é isso? O Tesouro IPCA, que é simplesmente para fugir do imposto. Sendo bem específico para vocês aqui, para não ficar entrando em termos técnicos para quem tá vendo aula de financiamento, você não sabe sobre investimento especificamente, Então, eu vou facilitar a sua vida. Então, aqui o que a gente precisa se lembrar? Esse aqui é o cenário atual. Quando você vai olhar para o seu CET, seu custo efetivo total, para responder se vale a pena antecipar ou não, bastaria a resposta mais óbvia de todas, O seu custo efetivo total, sua taxa de juros, é maior ou menor que 15? Se menor que 15, igual, não compensa antecipar. Se maior que 15% ao ano, é isso aqui, compensa antecipar. Seria isso, Por quê? Porque o spread, ou seja, a diferença entre uma taxa e outra, se, por exemplo, meu financiamento é 11 e a taxa de juros que eu consigo obter é 14, ok, 13 alguma coisa com IR, 13 e qualquer coisinha, então nesse cenário aqui eu poderia dizer, que a partir desse valor líquido, eu compensaria para mim deixar meu dinheiro investido e pagar depois, E não pagar esse empréstimo necessariamente agora. Por quê? Porque eu tô abrindo mão de deixar o meu dinheiro rendendo, abrindo mão de deixar o dinheiro na minha mão para deixar ele na mão do banco, correto? Raul,
vou ter uma eliminação do juro de 12%. Verdade, né? Vou trazer o juro para valor presente, vou ter a eliminação de juro. Mas com o valor investido, o juro está agindo ao meu favor. Essa diferença entre os dois cenários. No outro cenário, o dinheiro está na mão do banco, agindo em favor do banco. Isso financeiramente falando. Vamos lá, então, numa simulação mais prática para a gente compreender aqui. Vamos supor que eu tenho aqui 100 mil, né? E aí eu estou ganhando, por exemplo, 15% em um ano aqui. E, logicamente, eu vou ter que pagar aqui o juro, né? Então, beleza, vou pegar o 15 mil, aquele exemplo que eu tinha dado para vocês, o 15 mil aqui. Vou subtrair a alíquota regressiva de R para o prazo de 366 dias, né? Porque eu vou deixar um dia a mais que eu não sou otário, ou vou deixar no Alpo 11 e aí eu não teria. Poderia colocar, vamos colocar só 15%. Quem não investir no Alpo 11 é burro, né? Vou investir no Tesouro Selic direto para pagar imposto a mais, não faz sentido. Então aqui eu tive 12.750. De quanto foi a alíquota real aqui do meu rendimento? 12,75. É ou não é, né? 100 mil, se eu fosse resgatar, mais 12,75% aqui. Então, o que daria os 112.750. Então, a alíquota real do Tesouro menos imposto seria de 12,75. Raul, mas eu preciso considerar o resgate? É isso que muita gente não entende. Porque se eu simplesmente deixar o dinheiro investido por 10 anos ou 5 anos, eu não vou ter o resgate agora. O dinheiro vai render 5 anos e só lá no final é que eu teria que fazer a tradução para o valor presente. Ou não, né? É claro, isso está certíssimo, porque eu ia render o dobro e lá na frente eu ia pagar 15% de R. Então eu ia pagar 15 mil aqui de imposto, mas eu ganhei todo o restante do valor. Agora aqui tem uma coisa que vocês não estão calculando, que é o que eu vejo muita gente errando nessa conta na internet. Errando não por maldade, errando simplesmente por não considerar a realidade. Erro que eu já cometi várias vezes, então aqui não tô para falar disso. O que é o ponto aqui central na hora que a pessoa faz essa conta aqui na internet? As pessoas vão esquecer o seguinte: a taxa Selic ela se movimenta. Então a taxa Selic, se eu olhasse para 2021, ela já esteve em 2%. Nesse cenário, se eu tivesse com o valor investido a 2%, ou mesmo que 7, 8, né, num pré-fixado, eu estaria tomando um nabo de 4% na cabeça. O que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que antecipar, né, para eliminar a minha dívida o mais rápido possível. Então, nesse caso, eu ia ter que tirar o dinheiro, pagar o imposto e pagar para a redução da minha dívida. Se meu CET tivesse ali com 1%, 2% de margem, nesse momento ali eu conseguiria fazer a antecipação com o dinheiro investido e voltaria à normalidade antes de chegar nesse caso, né? Ou seja, assim que a Selic atinge o meu CET, a Selic real, não a Selic em cima do 15%, né? A Selic líquida. Então, assim que ela atinge o meu financiamento, eu tenho que parar. Que aí, no momento do empate, eu já estou perdendo quase. Então, nesse momento, eu teria que pegar o dinheiro que eu deixei investido durante 3, 4 anos, enquanto a Selic estava favorável, e antecipar e liquidar o financiamento. Essa seria a conta que uma pessoa que é boa de investimento faria, né? Essa é a conta que, se você entende muito bem sobre o valor de dinheiro, etc., ela faria mais sentido assim. Eu quero te convidar a uma outra reflexão. Eu acho essa incrível, mas, considerando a vida real, eu queria te convidar a uma outra reflexão. Dormir com dívida é sempre preocupante. Por quê? O cenário estabelecido de juros hoje, que o banco não pode mexer no CET, que não existe nenhuma taxa adicional e tudo, ele é em condições de temperatura normal e pressão. Existe alguma chance de, por exemplo, permitirem daqui a pouco que o banco acrescente uma taxa em cima disso aqui? Que ele remarque esses títulos da tabela saque, né? Que está feita lá atrás? Existe, né? Existe uma chance do banco mudar a regra ou do banco ter algum tipo de problema e ter problema com esse dinheiro aqui? Existe. Então, a grande questão é, antecipando, você está eliminando 12 ali de juros. Aqui, segurando, você está tendo a chance de ganhar 1 ponto alguma coisa. Mas aí vamos supor que você fica fazendo esse ganhar 1 ponto alguma coisa por 3 anos que seja. Quem fez aqui desde o começo desse ciclo agora, ganhando 1%, 2%, 3% ao ano. Essa pessoa, ela tem alguma urgência e aí, obviamente, né, como tem aquele dinheiro ali disponível, ela utiliza aquele dinheiro que ela poderia ter tirado 20 anos, 15 anos de parcela do empréstimo dela e agora ela não quita a casa, aí fica com a dívida e com o negócio. A gente sabe que dinheiro na mão, cara, é foda. Dinheiro que você tá ali com uma dívida carregando e com dinheiro líquido é difícil, muito difícil, porque em algum momento você pode precisar desse dinheiro e isso aí pode acabar te deixando mais vulnerável, né? Eu acho que a dívida sempre deixa a pessoa física, não a jurídica, sempre deixa a pessoa física mais vulnerável. Você não dorme bem ali, você fica com esse desconforto, a casa não é sua de fato. Então, dependendo do que acontecer, se você tem alguma urgência, pode ser que aconteça 2 coisas ao mesmo tempo. Algum ente querido seu doente, você usou esse dinheiro e ao mesmo tempo uma moção de despejo da sua casa porque você estava ali sem pagar, mas é casa própria, é difícil, tem os seguros, etc. Sim, mas eu prefiro morar no meu imóvel quitado do que nessa situação toda, né? Eu acho que a gente alcança a paz muito mais fácil. E lembra também que o imóvel tem a valorização, tem aquela coisa, né? Coloca na sua cabeça que o importante é eliminar as dívidas. Eu sei que do ponto de vista matemático ficou aí para quem quiser fazer isso, né? Quem quiser espreadar o banco e tal, mas eu, na minha opinião, quitar o imóvel próprio é muito melhor, né? Do que você ter que olhar para seus filhos amanhã, não, filhinho, a gente vai ter que mudar de casa porque o papai é burro, o papai pegou o dinheiro e tacou no fundo imobiliário, enquanto era pra gente ter quitado o imóvel. Então eu não acredito nessa ideia de
ficar investindo dinheiro para poder pagar a dívida. Essa é uma ideia maluca, né? A alavancagem patrimonial, que é isso na pessoa física, ela é sempre muito ruim. Raul, não. Já tem outra situação, né? Estamos falando aqui de uma mansão. Tem uma mansão ali, tô com um CET de 8,50, numa casona, eu tenho dinheiro para dar com pau. Isso aqui para mim é simplesmente uma questão financeira. Bom, aí nesse caso, você não é classe média, não é sua única casa. Cara, você é um cara que tem um patrimônio elevado e fez a dívida conhecendo isso, justamente para dar um carrego no banco, né? Para pegar uma dívida mais barata e usar uma rentabilidade mais cara, tá de parabéns, é isso aí mesmo. Uma vez que você tem mais conforto, né? Que você tem mais dinheiro, que a qualquer momento você poderia quitar aquele imóvel, daí o risco é do banco, não é isso? Então, tá com um imóvel ali de 15 milhões, 200, né, milhões, tem gente, tem imóvel financiado 200 milhões, 100 milhões, é normal. Aí você monta ali numa dívida gigantesca e vai pagando como se fosse um aluguel, né? Isso aí também funciona muito. Imóveis de investimento, não faz sentido nenhum você antecipar também. Então, comprei 3 apartamentos, deixa lá no banco, porque isso aqui é o banco que tá pagando o custo de crédito, né? Se der qualquer problema no meio do caminho, é você que vai dar o calote no banco, não é o banco que vai dar o calote em você, né? Então, nesse cenário, sempre faz mais sentido, entendeu? Casa para moradia, bora quitar? Casa para investimento, para especulação imobiliária, para confusão, não vale a pena quitar. Raul, gostei da explicação, consegui entender de maneira rápida, gostaria de me aprofundar nesse tipo de tema. Existe alguma maneira de me aprofundar, entender como eu posso fazer o dinheiro trabalhar por mim, assim como eu entendi nesse aspecto aqui? Claro que existe. Você entra aí, alvp.com.br, é esse sitezinho aqui, ó, tem até minha cara ali porque foi eu que fiz a escola, olha que bonitinho. Um dia não vai ter mais, né? Quando eu for mais velho, acho que eles não vão querer usar mais meu rosto aí, porque falar assim, esse cara já cansou, né? E aí põe outro, mas por enquanto estão deixando ainda. E a UVP tem um diferencial em relação a qualquer outra escola do Brasil, que é o seguinte, se você entrar na UVP, assistir todas as aulas, né, e emitir o seu certificado ali, cada módulo da UVP, quando você conclui, você faz uma prova, verificar seu conhecimento mesmo, e no final dessa prova você recebe um certificado. Então você poderia fazer todo o curso, emitir todos os certificados e no final ainda falar, olha, não funcionou para mim, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Esse é o nosso compromisso aqui. Não é a garantia de 7 dias, né? Tem muita gente que fala isso é a garantia obrigatória, né? Pelo Estado brasileiro mesmo, pela justiça, pela lei. Aqui eu tô falando de uma garantia que a gente criou, que é uma garantia pra gente ser fair, né? Pra gente ser justo com as pessoas aqui. Nossa, tô ficando muito cara do mercado financeiro. Fair. Eu falei fair. Que absurdo, cara. Coisa feia. Nossa, deu vergonha de mim agora, cara. Pelo amor de Deus. Então, pra gente ser justo com a nossa audiência aqui, eu coloquei aqui muitos anos já, anos e anos de mercado. Na Faria Lima ninguém fala português, gente. Eu não aguento mais. Eu fiz uma reunião agora de manhã e aí foi isso, pessoal. Nossa senhora, Deus me livre. Ainda bem que eu moro em Goiânia. Então, você vai lá, coloca, né, preenche o questionário aqui para participar. Se você for aprovado, vai entrar aqui. Por que tem esse processo de aprovação? Eu preciso ter noção de investimento, etc. Não é prova nenhuma, não é nada disso. Aqui a única coisa que a gente quer saber é se você ganha mais de R$4.500 por mês e se você compreende a nossa filosofia de investimentos. Porque tem muita gente que vende investimento na internet que fala, você vai ficar rico do dia para noite, etc. Aqui eu acredito muito mais na vida prática, né? Onde eu posso colocar meu dinheiro para ter mais paz, para viver de forma mais tranquila, do que nesse projeto de enriquecimento do nada. Não, investimento não é coisa de gente rica. Investimento não enriquece também, de uma hora para outra. Não tem nada a ver com isso. É um processo de cuidar bem do patrimônio que você tem, cuidar bem do trabalho, né, que você tem ali, cuidar bem do dinheiro que você ganha a partir do seu trabalho. Então é isso. Aqui tem uma pergunta do Ariel Araújo, que ele falou, você usa teleprompter? Não. No geral, eu não tenho nem roteiro, quanto mais teleprompter. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá meu roteiro. Já mostrei, era aquele bloco. Então, normalmente eu planejo o que eu vou falar e vou falando aqui. Quando é notícia, Raul? Quando é notícia, aí o giro da bolsa, como eu gosto de reagir às notícias, né? Então, normalmente tem um roteirista que escreve, só o giro da bolsa é o único programa roteirizado. Um roteirista pega ali, faz um compilado das notícias da semana e eu leio a notícia aqui com vocês, mas os comentários que eu faço no meio são da minha cabeça mesmo, então por isso que não tá ali. O Miguel Souza falou, esse formato tá sensacional, vai ter live nos teatros também? Então, live não, a gente não vai distribuir as lives, mas quando a gente faz o giro da bolsa no teatro, na verdade são nos bares, né? Mas a gente vai fazendo o giro da bolsa nos bares, a gente não usa live não, claro que não, né? O formato do teatro é justamente para eu poder fazer piadas sem arrumar problema na internet, né? Então, é um proibidão ali do giro da bolsa. Normalmente a gravação tem 2 a 3 horas e que vai pro ar aí, vai 20 minutos, 30 minutos, que é o que dá pra ir. Que às vezes eu emplaco numa piada em cima da outra. Mas é mais pra entretenimento. Como vai pra ir numa versão teatro de BH? Pessoal, eu vou divulgar o calendário no próprio Giro da Bolsa. No final eu vou divulgando o calendário do ano. A gente deve fazer esse mês ainda, né? Em fevereiro ainda, lá em BH, numa sexta-feira qualquer. E aí depois disso a gente vai evoluindo. O Lucas não pode ir, que é pai de família, né, Lucas? Agora nem nasceu, né, cara? É um pai de família, não dá. O Lucas daqui 2 aninhos, ele tá viajando com a gente em turnê, mas agora, 2 aninhos, o pai tá online, pra vocês conhecerem o Lucas aqui que tá gravando comigo. Quem deve ir nesses primeiros é o Casimiro, o
Marx são homens mais jovens, né, Lucas? Menino Luiz, se ninguém virar pai esse ano ainda, né? Menina, a água dessa empresa tá uma coisa que bebeu, reproduz. Aqui o trem tá feio. A gente teve a maior leva de mulheres grávidas da nossa história no ano passado e a gente deve ter a maior leva agora, porque o que tem de grávida, em tempo real, em real time, ou grávida ou mãe de recém-nascido, tem umas 5 pessoas, considerando um ambiente de 200, a gente tá com a taxa de natalidade de 2,5% de toda a equipe no geral, o que é uma maravilha, né? O pessoal fica falando, mas as empresas não gostam que as pessoas fiquem grávidas. Eu gosto, que ninguém trabalha mais do que um pai de família quando ele precisa sustentar a criança. Você tem que ver a mudança na postura. Você fica ali, o cara tem os horários dele um pouquinho mais restritos, tem, mas em compensação, o empenho, pensa numa pessoa que não quer ser demitida, é um pai de família. Então, é isso aí, beijo pra vocês.